E aí, pessoal, Odonto com Arthur, eu sou o Arthur e hoje a gente vai estar falando para vocês sobre a anatomia dental dos incisivos centrais superiores e inferiores. Para a produção dessa aula, bem como o nosso material inscrito, eu usei essas 4 referências. Durante esse vídeo, a gente vai estar falando incisivos centrais superiores e inferiores. Nessa foto, eu trouxe os 2 dentes que compõem os incisivos centrais superiores, que vai ser a unidade 11 e a unidade 21. Nessa outra imagem, eu trouxe os 2 dentes que compõem os incisivos centrais inferiores, a sua unidade 31 e sua unidade 41. O nosso vídeo a gente vai começar falando sobre a anatomia dental dos incisivos centrais superiores. E a dinâmica da nossa aula vai ser da seguinte forma: eu vou pegar o incisivo central superior e vou destrinchá-lo, explicá-lo, ele a cada face. Eu vou explicar sua face vestibular, sua face proximal e sua face palatina. Pessoal, agora a gente vai estar falando para vocês sobre a face vestibular. No entanto, só um aviso. Antes da gente estar falando para vocês sobre essa face vestibular, eu vou voltar aqui e falar para vocês. Todas essas imagens que a gente já viu e vai ver ao longo desse vídeo sobre o incisivo central superior, ele é referente à unidade 11. Por quê? Por que eu não botei imagem dos 2 dentes? Porque tudo que eu falar para a unidade 11, a unidade 21 vai ter. Então, tudo que eu falar nesse dente, todas as imagens desse dente, esse dente vai ter igual. Eu só não botei as duas para não ficar muito repetitivo. Dado esse aviso, agora vamos falar para vocês sobre a face vestibular do incisivo central superior. A primeira coisa que a gente tem que saber é que esse dente, a sua coroa, quando vista por vestibular, vai ter um aspecto de trapézio, que é o que eu quis mostrar aqui para vocês nessa figura 3. Se você perceber, a base menor do trapézio, ele vai estar sobre o terço cervical, enquanto a sua base maior sobre o terço incisal. Devido a essa diferença no comprimento das bases, a gente vai ter lados que elas convergem. Não vão ser lados retos, mas vão ser lados convergentes. Isso aqui é uma característica do incisivo central superior. Ele vai ter os seus lados, ou face mesial e distal, eles vão convergir para o terço cervical. Outros pontos interessantes que a gente pode observar nesse dente por uma vista vestibular estão nessa imagem aqui. O incisivo central superior ele vai ter bossa vestibular, sulcos de desenvolvimento e lóbulos de desenvolvimentos. Nessa imagem em rosa está demonstrado aqui a minha bossa vestibular. O que seria a bossa vestibular? A bossa vestibular ele nada mais é do que uma saliência de esmalte, uma elevação de esmalte localizada no terço cervical dos dentes. Nesse caso, incisivo central superior, e ela está representada em rosa. Quando a gente olha esse dente por uma face proximal, que mais ao longo do vídeo a gente vai ver esse aspecto de saliência, elevação da minha bossa vestibular. Uma coisa muito importante ressaltar também desse dente, que é visível nessa face, são os meus ângulos incisais, aqui representado em vermelho. Os ângulos incisais, eles são os dois. O ângulo mesioincisal, é esse o nome dele, e o ângulo distoincisal. Arthur, como é que você sabe que esse daqui é o distoincisal e esse aqui é o mesioincisal? Então, para a gente realizar a diferenciação, que vai ser muito importante você saber disso, a gente tem que saber que o ângulo mesioincisal, ele é mais agudo, mais reto, é um ângulo assim, ó, fechado. Enquanto o distoincisal, ele é um ângulo arredondado, um ângulo obtuso. Vamos ver isso aqui na imagem. Se você observar, isso daqui que eu estou com um pontinho em cima é o ângulo mesioincisal. Você observa que ele lembra um aspecto de um ângulo de 90 graus, enquanto o outro ângulo, o meu distoincisal, ele é um ângulo arredondado, um ângulo obtuso. É tanto que esse ângulo aqui ele é chamado de um ângulo convexo ou obtuso, enquanto o ângulo mesioincisal é chamado de ângulo reto ou ângulo agudo. A identificação desses 2 ângulos é muito importante. Por quê? Se eu sei que esse aqui é um ângulo mesioincisal, então
é aqui que vai ter a minha face mesial. E se eu sei que isso aqui é o meu ângulo disto-incisal, é aqui que estaria a minha face distal. Isso aqui é muito importante para você fazer a diferenciação entre face distal e face mesial. Outra coisa importante que a gente vai estar falando que dá para ver na sua face vestibular é os sulcos de desenvolvimento e os lóbulos de desenvolvimento. Os sulcos de desenvolvimento nada mais é do que essas linhas pretinhas. Esse aqui vai ser o meu primeiro sulco de desenvolvimento e esse aqui será o meu segundo sulco de desenvolvimento. O incisivo central superior tem apenas 2 sulcos de desenvolvimento. Nessa imagem pode ser visto aqui o segundo sulco de desenvolvimento e o primeiro sulco de desenvolvimento. Esses sulcos de desenvolvimento vão delimitar espaços. Aqui eu tenho esse espaço aqui, eu tenho esse espaço aqui que fica entre os sulcos e esse espaço aqui. Esses espaços são chamados de lóbulos de desenvolvimento, que são 3: lobo mesial, mediano e lobo distal. Lobo ou lóbulo, tá bom? Como é que eu localizo? É fácil. A gente localizou o ângulo, vai receber a mesma nomenclatura. Aqui é o ângulo mesio-incisal, então esse lóbulo aqui é o lóbulo mesial. Esse é o lóbulo distal, devido ao ângulo disto-incisal, e esse daqui vai ser o lóbulo mediano. Nessa imagem, mesma coisa, lóbulo mediano, mesial e distal. Agora, por fim, a gente vai ter um acidente anatômico que ele é bem característico do incisivo central superior, que vai ser os mamelões ou flor de lis. O que seria isso? Vocês estão vendo que na minha borda incisal do incisivo central superior, ele não é reto. Isso aqui, ó, gente, isso daqui é a minha borda incisal. Na maioria dos dentes, a gente vê ela assim, ó, reta. No incisivo central superior, ele não é reto. Eles têm essas montanhas aqui, ó. Essa montanha, essa outra montanha e essa outra montanha. Isso é chamado de mamelões ou flor de lis, que ele é bem visível quando o dente ele é íntegro, quando o dente é recente na minha arcada dentária, quando ele não sofreu desgaste ao longo da vida. E por fim, pessoal, uma diferenciação importante que a gente tem que fazer é em relação às bordas. O que seria a borda? A borda seria isso aqui, ó. Esse segmento todo aqui seria a borda e esse segmento todo, essa aqui é a borda. Essa aqui é a minha borda distal, devido ao ângulo disto-incisal, e essa aqui é a minha borda mesial. Você pode observar que a gente tem uma diferença na convergência das bordas. A minha borda distal, ela é bem convergente, ela é bem curvadinha assim, ou seja, convergente para o terço cervical, enquanto a minha borda mesial, ela é mais reta, ela tem essa convergência aqui, só que ela é menos acentuada, ela é mais retilínea. Agora, sobre esse dente, a gente vai estar vendo a sua face palatina. Sobre o incisivo central superior, o que é importante e o que é visível em sua face palatina? Vai ser 3 acidentes anatômicos que eu trouxe tanto nessa imagem como nessa. Os 3 acidentes anatômicos é o cíngulo, aqui representado em vermelho, as cristas marginais, que são 2, mesial e distal. Crista marginal aqui em rosa, e por fim a minha fossa lingual, que nessa imagem aqui, ela é esse espaço aqui. Essa daqui está melhor representado, seria esse espaço todo pintado em vermelho. Agora a gente vai destrinçar o que seria isso. O que é o cíngulo? O cíngulo, nessa imagem aqui representada em vermelho, e nessa daqui sem marcação, para a gente visualizar melhor, o cíngulo nada mais é do que uma elevação de esmalte em formato arredondado que está localizado no terço cervical. Aqui, olhe, elevação de esmalte em formato arredondado localizado no terço cervical do dente. É a mesma localização da minha bossa vestibular. No entanto, o cíngulo ele é muito mais visível que a bossa vestibular. Vocês estão vendo que ele é bem saltado, bem arredondado? Agora eu vou estar falando para vocês sobre as cristas marginais. Aqui representada em rosa e aqui representada em rosa. Essa daqui é minha crista marginal distal. Como é que eu sei isso? Olha esse ângulo bem arredondado. E olha esse ângulo aqui mais reto, mais fechado. Esse é o ângulo disto-incisal, então, consequentemente, isso daqui seria minha crista marginal
distal. Aqui representada crista marginal distal e crista marginal mesial. Crista marginal mesial. Pessoal, as minhas cristas marginais, as duas, ela tem sua origem no cíngulo e vão em direção aos meus ângulos incisais. Nessa imagem você pode ver que ela é contínua ao cíngulo, aqui ela, ó, crista marginal distal, ela é contínua ao cíngulo e vai até o ângulo incisal, da minha borda incisal. Uma coisa importante é que, se você perceber, a crista marginal, devido a essa extensão dela, ela percorre o terço cervical, o terço médio e o terço incisal. Então, é um acidente anatômico presente em todos os terços dos dentes. E, por fim, agora a gente vai estar falando aqui para vocês sobre a minha fossa lingual, que eu trouxe ela representado nessa imagem. Pessoal, todas essas imagens aqui é referente ao mesmo dente, tá bom? Eu só fui fazendo anotações diferentes. Aqui está o cíngulo, cristas marginais, essa aqui é distal e essa aqui é mesial. Mas nessa imagem a gente vai focar na minha fossa lingual. A fossa lingual é representada aqui em vermelho, ela é uma depressão, uma escavação. Ela é uma depressão que se estende desde o cíngulo até a borda incisal, como vocês estão vendo aqui. É uma fossa, ou seja, uma depressão que vem do cíngulo até a minha borda incisal. E ela vai ser delimitada pelas minhas cristas marginais e pelo cíngulo. Uma coisa importante, a fossa lingual ela é mais profunda no terço cervical, mais profunda quando ela está mais perto do cíngulo. À medida que ela se aproxima para a minha borda incisal, essa profundidade ela vai diminuindo. Nessa imagem aqui seria, ó, isso aqui tudo seria a minha fossa lingual. Agora a gente vai estar falando para vocês sobre a face proximal do incisivo central superior. Essa aqui eu trouxe duas imagens, tanto da minha face mesial como a face distal. O que é possível observar quando eu olho esse dente por face proximal? Eu consigo observar aqui o cíngulo. Olhe como o cíngulo aqui está bem evidente. Aqui, ó, vocês estão vendo essa elevaçãozinha aqui? Isso aqui é o cíngulo, visto de lado, visto por uma face proximal. Eu consigo observar a minha bossa vestibular, que seria essa extensãozinha de esmalte elevada. Aqui também a minha bossa vestibular. E eu consigo observar também a minha linha cervical. A linha cervical, nessa figura 7, ela está representada aqui em vermelha. A linha cervical seria esse segmento de linha aqui, ó, que eu tô com esse pontinho em cima, esse pontinho vermelho. A linha cervical nada mais é do que um ponto de divisão clara entre a raiz do dente e a coroa. Isso daqui seria minha linha cervical. E a linha cervical do incisivo central superior, ele tem uma característica. Ela é bem acentuada e lembra o formato de um V. Vocês estão observando que isso daqui, ó, lembra o formato de um V. Eu venho de um lugar alto, desço e faço assim, um formato de um V. Por fim, se na minha face vestibular o incisivo central tinha formato de trapézio, na face proximal, quando eu pego esse dente e olho por face proximal, ele vai ter um formato triangular. E esse formato triangular ele vai deixar claro que minha face vestibular ela converge para a borda incisal e a face palatina convergem para a borda incisal. Você pode encontrar naquelas 4 referências do início do vídeo, eles dizendo que, olhe, se você pegar um dente e olhar por face proximal, as suas faces livres, que é vestibular e palatina, elas vão convergir para o meu terço incisal ou borda incisal. Dito isso, pessoal, agora a gente vai estar finalizando o estudo do incisivo central superior pelo estudo de sua raiz, para a gente estar começando o incisivo central inferior, tá bom? Qual é a característica desse dente quanto à raiz? Primeiro, ele é um dente uniradicular, ele só tem uma única raiz. Essa raiz, ela tem formato cônico. Eu peguei aqui o dente em face vestibular, face proximal e face palatina. Vocês podem observar que ela tem um formato cônico, que lembra justamente um cone. Outra característica, ela é achatada no sentido mesiodistal. O que seria isso? Gente, isso aqui é a face vestibular. Aqui seria a minha face mesial, olha o ângulo,
e face distal. Ela, nesse sentido aqui, ó, nesse sentido mesio-distal, ela é achatada. Enquanto no sentido vestibular, lembre, bossa vestibular, então aqui seria a minha vestibular e a palatina. No sentido vestíbulo lingual ou vestíbulo palatino, ela é alargada. Então, a raiz do incisivo central superior ela é achatada no sentido mesio-distal e ela é alargada, ela tem maior comprimento no sentido vestíbulo palatino ou vestíbulo lingual. Por fim, pessoal, a gente tem que falar para vocês sobre o terço apical. O que seria o terço apical? Gente, se a coroa ela é dividida em terço, na verdade, eu vou deixar aqui esse vídeo aqui no canto da tela que eu falo muito bem para vocês sobre os aspectos básicos da anatomia dental. Eu falo de terços da coroa, terço da raiz e assim por diante. Isso daqui, ó, seria o meu terço apical da raiz. No terço apical da raiz, a gente tem uma característica do incisivo central. Ela não sofre desvio nenhum. O seu terço apical ele é reto, ele não sofre desvio nem para distal e nem para mesial. A gente vai ver que alguns dentes, essa partezinha aqui da raiz, que é o terço apical e o terço apical, ele pode ser desviado para lá, desviado para cá. O dele é reto. Já falado para vocês sobre o incisivo central superior, agora a gente vai estar falando para vocês sobre o incisivo central inferior, representados pelas unidades 31, 41. Todas as fotos serão da unidade 41 e a justificativa é a mesma. Tudo que eu falo por 41 tem no 31. A dinâmica de ensino do incisivo central inferior vai ser o mesmo do incisivo central superior. A gente vai pegar esse dente e vai olhar suas faces. Face vestibular, faces proximais e face palatina. Só que, antes da gente começar a falar sobre a face vestibular do incisivo central inferior, eu tenho que falar uma coisa para vocês. Todas essas imagens aqui que a gente já viu, com esses desenhos, com essas ilustrações, elas foram retiradas do meu material inscrito. Se você quiser ter acesso, é só me chamar lá no Instagram, Odonto com Arthur. Ele é pago, mas por um preço simbólico, pessoal. Você vai ter acesso a um material escrito com tudo de anatomia dental. Incisivo central, lateral, premolar e molar. Dado esse aviso, vamos retomar aqui e falar um pouco para vocês sobre o incisivo central inferior. Uma coisa importante que é exclusiva desse dente pode te ajudar a diferenciar do seu incisivo central superior. O incisivo central inferior ele é o dente mais simétrico da arcada dentária de todos, ele é o mais simétrico e ele é o de menor dimensão. Se comparado ao incisivo central superior, tudo que tem no incisivo central superior tem no incisivo central inferior, só que menos visível e de menor tamanho. Vamos estudar aqui com vocês a face vestibular do incisivo central inferior. Como você percebeu e eu falei anteriormente, esse é o dente mais simétrico. E essa simetria pode ser observada quando a gente olha os seus ângulos incisais. Em vermelho está representando os ângulos incisais. Olha, aqui é um ângulo incisal e aqui é um ângulo incisal. Eles são idênticos, gente. Eles são simétricos. Se no incisivo central superior eu tinha um ângulo médio-incisal reto e um ângulo disto-incisal arredondado, eles eram distintos, não eram simétricos. No incisivo central inferior, eles são simétricos, como você pode ver aqui. Arthur, eu consigo diferenciar, eu consigo identificar a minha face mesial e face distal olhando os ângulos do incisivo central inferior? Não consegue. Eles são simétricos. Outra diferença do incisivo central superior para o inferior é a sua borda incisal. Se a borda incisal do incisivo central superior tinha a presença daquelas montanhas, daqueles mamelões ou flor de lis, o incisivo central inferior, que é essa imagem aqui, representado em amarelo, ele é reto. A sua borda incisal ela é reta. Ela não tem aquelas montanhas, ela é justamente reta. Outra diferença que é proveniente da sua simetria. Se você olhar as bordas desses dentes, apesar deles ainda terem convergência, ela é uma convergência menos acentuada e uma convergência simétrica. Vocês estão observando que a convergência dessa borda aqui, ela é idêntica ou muito semelhante dessa borda? É tanto que os livros dizem que a borda do incisivo central inferior, elas são simétricas
convergentes e paralelas. As suas convergências, elas são muito semelhantes, coisa que não era visto no incisivo central superior. O superior, ele tem uma convergência da minha borda distal muito mais acentuada do que a borda mesial. Agora, a gente vai estar falando para vocês sobre a face lingual, ou face palatina. É a mesma coisa, tá, pessoal? Eles vão ter os mesmos 3 acidentes anatômicos. Ele vai ter cíngulo em rosa, crista marginal em vermelho e fossa lingual em laranja. Só que qual é a diferença? A diferença está na sua expressividade. Se no incisivo central superior estava muito bem demarcado esses acidentes anatômicos, no inferior não vai estar. Você observa que, apesar de nessa imagem aqui eu demarcar muito bem o cíngulo, as cristas marginais e a fossa lingual, se a gente vem para a imagem ao lado, a gente quase não vê a minha crista marginal, é bem pouco perceptível. O cíngulo, apesar de visível, ele é menos proeminente e sua fossa lingual é muito mais rasa. Então, a diferença é que o incisivo central superior, ele apresenta acidentes anatômicos bem evidentes. O inferior, apesar dele ter os mesmos 3 acidentes anatômicos, eles são poucos perceptíveis, pouco visíveis. Como nessa imagem aqui a gente pode ver, a gente quase não vê crista marginal e nem fossa lingual. Cíngulo é visível, mas em comparação com o outro, ele é pouco proeminente. Retomando só um pouco a face vestibular, a diferença também está no suco do desenvolvimento. Se aqui eu tinha 2 sucos de desenvolvimento no dente superior, no dente inferior não tenho. Não é nem visível. Agora vamos estar falando para a sua face proximal. A face proximal, o formato é o mesmo. A gente vai ter o formato triangular, que a gente tinha no dente superior, o mesmo formato triangular e, além de ser formato triangular, ele também pode ser chamado de formato de coifa ou formato cuneiforme. Eu esqueci de falar para o superior, mas ele pode ser chamado de formato triangular, de coifa ou cuneiforme. A diferença que a gente tem do superior para o inferior diz respeito à minha linha cervical. Você vê que a linha cervical do inferior ele é muito mais acentuada, o aspecto DV ele está muito bem demarcado. Essa é uma diferença importante. Por fim, para a gente finalizar esse vídeo, a gente vai estar falando para vocês sobre a raiz. A raiz ele é um dente uniradicular, o mesmo do anterior, é um dente com raiz no formato cônico, o mesmo do superior, é um dente achatado no sentido mesiodistal, o mesmo do superior, e é um dente alargado no sentido vestíbulo lingual, o mesmo do superior. Como é que eu vou diferenciar então, Arthur? Olhe, a diferenciação ela é sutil em relação à raiz. Nos incisivos centrais inferiores, o terço apical ele vai sofrer um desvio para distal. Na verdade, ele tem uma tendência. Ele pode ou não estar deslocado para distal. Então, você está vendo que esse terço apical ele não é reto, ele é deslocado. Então, isso aqui tudo é minha face distal, isso aqui seria minha face mesial. Então, a gente tem um deslocamento para distal, deslocamento para distal e deslocamento para distal. Isso daqui é minha face palatina, tá bom, pessoal? Então, isso aqui seria minha face distal, isso aqui seria minha face mesial. Mas, gente, eu vou diferenciar o incisivo central superior do inferior pela raiz? Não. Você vai diferenciar pelo tamanho, gente. Olha o tamanho do incisivo central superior e olha o tamanho dos incisivos centrais inferiores. Você vai diferenciar pelo tamanho, acidentes anatômicos pouco visíveis, convergência das faces livres e faces proximais menos acentuada, ângulos incisais simétricos. Você vai diferenciar por isso, você não vai diferenciar por raiz, tá bom, pessoal? Então, o vídeo foi esse. Se você quiser ter acesso a esse material escrito com todas essas imagens aqui, é só me chamar lá no Instagram que a gente entra em contato com o preço, tá bom? Se você gostou do vídeo, se inscreve que a gente vai ter mais vídeos da anatomia dos incisivos laterais, caninos, premolares e molares.